Olá, meu nome é Camila e eu sou professora de design na Universidade Federal de Campina Grande. Esse vídeo é para apresentar o meu artigo intitulado O ensino remoto do design em tempos de isolamento social. A interação com máscara antiviral como temática para uma aprendizagem significativa. A Universidade Federal de Campina Grande fica localizada na Paraíba, no nordeste do Brasil. A unidade acadêmica de design está no campus principal, que é o de Campina Grande, onde é o campus sede, e a universidade possui outros 6 campi. Aqui eu trago o link tanto do portal da UFCG quanto do design, para quem tiver interesse em consultar. Esse trabalho se trata de um estudo de caso, e ele se insere no debate acerca do enfrentamento pelos profissionais de educação em design e a pandemia causada pelo Covid-19. A gente traz aqui como objetivo compartilhar essa alternativa identificada para a adaptação de uma disciplina teórico-prática ao ensino remoto, sem prejuízo na qualidade de interação docente-discente. O cenário de isolamento social imposto pela pandemia no ano passado, ano de 2020, em março, trouxe desafios ao ensino de uma forma geral. E as vulnerabilidades e distinções socioeconômicas se evidenciaram, em especial, nas instituições de ensino da rede pública, que é o caso da Universidade Federal de Campina Grande. Então, com relação a esse artigo, aqui se trata de um estudo de caso, ele é fruto de um período mediado de muitas incertezas e inseguranças. Em setembro do mesmo ano, do início da pandemia, 2020, iniciamos um período acadêmico extraordinário. Nesse momento, a gente já estava no processo de capacitação. Para tanto, selecionamos a aprendizagem significativa como uma forma de adaptar esse ensino presencial ao ensino remoto, trazendo a teoria do professor e psicólogo estadunidense David Paul Ausubel. David diz que a aprendizagem significativa é progressiva e utiliza como ponto de partida o conhecimento prévio do discente. Isto é, postula-se nessa teoria que a gente aprende a partir do que já sabe. Nós aprendemos se queremos também. É outra questão importante. Então, o que poderíamos fazer no design, em especial na disciplina Interação Usuário-Produto, que foi a disciplina a qual ministrei no ano passado? O que temos em comum? O que poderia motivar esses alunos a querer aprender no momento em que eles estavam enfrentando questões particulares, subjetivas em suas residências, tendo que aprender de forma remota, distante da turma, dos alunos, da universidade? Aquilo que tínhamos em comum naquele momento, talvez a coisa mais incomum de todos nós era a máscara antiviral. Tanto no meu caso, enquanto professora, quanto no dele, nos alunos também, e toda a população que, para circular nas ruas, tinha que fazê-lo de forma a usar a máscara de proteção antiviral. A disciplina Interação Usuário-Produto é uma disciplina que pertence ao 5º período do curso de design, e ela é uma disciplina que sucede à disciplina de ergonomia. Essa disciplina tem como objetivo aprimorar os conceitos de ergonomia com foco na questão da usabilidade, nos fatores que influenciam a interação, tais como memória, percepção, identidade, atitude, experiência. Além disso, a gente aborda nessa disciplina as relações entre as dimensões pragmática, estética e simbólica de um produto, conforme aponta Lobach. Para o ensino remoto, foram estipulados dois tipos de metodologia. A metodologia aplicada à interação síncrona em tempo real e a metodologia aplicada à interação assíncrona. A exposição através do Google Meet, exposição dialogada e seminários apresentados pelos alunos através do Google Meet, foi utilizado para o contato em tempo real, assim como a aplicação de questionários virtuais através do site Kahoot, de forma a promover a fixação do conteúdo de uma maneira dinâmica. Na formato síncrona, foi estabelecido o ambiente virtual de aprendizagem Google Classroom para armazenamento de conteúdo e realização de fóruns e instruções das atividades. Ali também ficavam depositadas as aulas gravadas e
instruções para um estudo dirigido para visitas virtuais a bibliotecas e sites, assim como pontos de venda virtuais, e-commerce. A disciplina ela é composta de uma série de atividades que vêm a pôr em prática o conteúdo teórico. O que a gente traz aqui para essa apresentação é apenas o estudo de caso com a máscara antiviral na avaliação, na primeira avaliação realizada na disciplina. Nessa avaliação, os alunos tinham que cumprir 4 etapas, a partir da análise da função pragmática, seguindo da função estético-simbólica, análise sincrônica, isto é, uma comparação entre várias máscaras de proteção antiviral, e uma conclusão, que consistiu na revisão crítica, a fim de reparar os eventuais problemas identificados pelos alunos. A bibliografia base para essa atividade em específico foi o livro Design Industrial de Lubbock, Design de Interação Além da Interação Humano-Computador, de Roger Sharp e Price, Designing Pleasurable Products, do Patrick Jordan, e Emotional Design, do Donald Norman. A gente apresentou aos alunos uma série de instruções de como poderia ser analisado essa máscara, de como deveria ser apresentada a análise pragmática, estética e simbólica. Nesse caso aqui, eu trouxe o exemplo de uma máscara do site Urveline, uma máscara diferente, com design diferente, de forma a instigar esse aluno essa possibilidade de buscar diferentes máscaras. Aqui apontamos a descrição técnica do próprio site, fornecida pelo próprio site, assim como tais como material, formato, imagem, cores. Para análise estético-simbólica, descrevemos a partir das descrições pragmáticas possíveis sensações, possíveis prazeres que poderiam advir dessas características técnicas. Tecido em malha 100% algodão. O que isso pode promover? Isso pode trazer uma sensação de conforto físico, tendo em vista que não vai promover tanta alergia. Uma máscara estável, ela permite um controle melhor de contaminação do coronavírus. Uma máscara com desenho diferente, uma estampa exclusiva localizada, ela pode trazer, então, algo de interação social, um design diferente, alguma coisa que faz você ser interessante, divertido, os meus amigos vão rir, os meus amigos vão achar legal. Isso pode trazer um prazer social, que é aquele advindo das relações com outras pessoas. Pode trazer também um prazer psicológico, isto é, alívio, estresse e alívio de carga mental. A partir do momento que essa máscara ela pode ser reutilizada e, portanto, faz com que você economize dinheiro em não ter que comprar outras máscaras, porque ela é reutilizável. E o prazer ideológico, que tem envolvimento com identidade, valores e fé. Então, o fato dele ser também reutilizável pode trazer a sensação de sentir-se ecológico e reduzir o descarte. Esse exemplo ele deveria, então, ilustrar para esse aluno formas de ele poder avaliar a sua própria máscara, até porque essa atividade foi posta para que os alunos utilizassem as próprias máscaras de sua experiência diária. E na etapa 3, então, a partir de 5 quesitos para avaliação, quesitos de usabilidade, esse aluno deveria, então, comparar 2 a 3 máscaras que eles utilizassem para tentar entender de que maneira funciona a percepção de satisfação do usuário. Esse exemplo que foi mostrado para os alunos, 2 máscaras foram avaliadas de 2 formas diferentes, uma máscara de design exclusivo e uma máscara descartável. A máscara de design exclusivo, se o design exclusivo é um quesito de qualidade que promove satisfação ao usuário, isso pode ter uma pontuação maior, em detrimento à máscara descartável. Do contrário, se a máscara é descartável, se o fato de ser descartável e, portanto, trazer praticidade,
essa máscara vai ter uma pontuação maior do que a reutilizável, porque a reutilizável vai ter que lavar, passar por secagem, desinfecção. Isso para mostrar para os alunos que essa questão de satisfação com produtos é algo subjetivo, que vai variar de usuário a usuário. E eles mesmos, analisando as próprias máscaras, conseguiriam, através da discussão da turma, verificar que esses quesitos realmente são variáveis. Portanto, vamos apresentar agora aqui os resultados, né? O aluno concluiu esse trabalho com uma revisão crítica, e dos 13 alunos presentes nessa disciplina, 10 conseguiram entregar a disciplina no tempo, no prazo, e apresentaram online utilizando essa máscara, apresentando a sua imagem através da câmera. Os pontos que a gente pode destacar aqui para discussão foi a liberdade de escolha das máscaras, foi uma coisa que possibilitou adentrar na realidade do aluno, aquilo que David Ausubel fala, né, de parte do que ele já sabe, do que ele já conhece, de alguma coisa que ele queira. Então, ele poder escolher as máscaras é um exercício, é dado a ele justamente o que fala na teoria, né, fazer com que o aluno queira participar. A partir de então, teve 5 modelos de máscaras que foram apresentados. Então, entre 13 alunos, tivemos apenas 5 modelos. Isso demonstra que existe alguma coisa em comum entre eles e que vai abrir uma discussão que possa fazer com que eles discutam entre si, porque eles têm alguma coisa em comum entre eles. As máscaras analisadas sob a ótica particular de cada aluno também traz essa sensação de pertencimento à turma, de desejo de participar, de poder botar a sua opinião no debate em sala de aula. Então, eles se tornaram alunos mais proativos. E essa facilidade com que os alunos descreviam a interação com as máscaras era perceptível porque eram justamente máscaras com as quais eles já tinham experiência pelo menos há 6 meses, que foi quando a disciplina começou, 6 meses após o início da pandemia. A aprendizagem é mais significativa quando nós motivamos os alunos intimamente, quando eles acham sentido nas atividades que propomos, quando consultamos suas motivações profundas e quando se engajam em projetos para os quais trazem contribuições, quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. Esse trecho trazido por Bassis e Mohan, ele fala justamente do que nós vivenciamos nessa atividade. Os alunos realmente viram sentido e eles expressavam a sua real opinião, o seu real descontentamento com relação ao uso desse produto, a máscara antiviral. Essas são as máscaras apresentadas pelos alunos. Os 3 quesitos elencados como fixos foram eficiência, segurança e conforto, e outros critérios adicionais trazidos pelos alunos foram descrição, design, ecológico, minimalismo e aparência no rosto. Aqui eu trago alguns prints dos slides que os alunos apresentaram, demonstrando que, para alguns alunos, a máscara que eles chamam de 3D eram elencadas como preferidas em detrimento às outras. Então, aqui temos a 3D, bico de pato. Aqui, no caso, a 3D também ela é preferida em relação a bico de pato. Nesse caso aqui, a 3D não foi preferida, e sim a bico de pato. Então, a gente tinha a 3D, a PFF e a bico de pato, porque existia a questão da descrição, trazida pela cor. Provavelmente e também pelo conforto. Mas provavelmente se essa máscara 3D fosse uma máscara de cor lisa que essa pessoa estivesse utilizando, possivelmente ganharia nesse aspecto aqui de descrição, no pontuação final. Outros slides apresentados pelos alunos. Como consideração final, trazemos a importância de se atentar que a pedagogia já dispõe de uma série de estudos e metodologias capazes de viabilizar uma aprendizagem significativa. Quando a distância entre o que se sabe e o que se tem que aprender é adequada, quando o novo conteúdo tem uma estrutura que o permite e quando o aluno tem certa disposição para chegar ao fundo, para relacionar e tirar conclusões, sua aprendizagem é uma aprendizagem significativa. E esse artigo se trata sobre isso, que é possível a gente atingir essa aprendizagem significativa quando a gente consegue despertar o querer aprender nos alunos.
Eu agradeço, em especial, a participação dos alunos, da disciplina e da colaboração do professor Walter Oliveira Nascimento. Deixo aqui os meus contatos e convido vocês a ler o artigo completo. Obrigada. Olá, eu sou André Cortes, nós somos professores do Departamento de Artes e Design da PUC. Olá, eu sou Renata e conosco nessas reflexões para esse artigo está a professora Jaqueline Fardes. Pretendemos aqui apresentar a experiência de adaptação do ensino presencial para o modo remoto, da proposta de desenvolvimento de projetos com abordagem metodológica Design em Parceria, na disciplina Projeto Básico, Contexto e Conceito, no curso de graduação em Design do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. O design em parceria vem sendo desenvolvido na PUC-Rio há cerca de 40 anos. Começou inicialmente com os professores José Luiz Mendes Ripper e Ana Maria Branco. Fomos alunos desses mestres desde a década de 80 e nos anos 90 nos tornamos professores dessa metodologia. Desde 2007, essa abordagem metodológica vem sendo proposta na disciplina Projeto Básico, Contexto e Conceito por um grupo de professores. Juntos, trocamos ideias, compartilhamos experiências e inquietações e organizamos o trabalho de modo coletivo. Fundamental na proposta do Projetar em Parceria é a presença do aluno nas comunidades sociais. A gente entende esse fazer de projeto como um processo de desenvolvimento do aluno, de aprendizado, de crescimento pessoal, onde, a partir da convivência, ele vai descobrindo seus próprios potenciais, aprender a enxergar de outras maneiras, porque está próximo de outras formas de fazer. Se encantar com outras maneiras de pensar é motor do processo criativo. A alegria, o afeto, a capacidade de se interessar por outras maneiras de fazer são fundamentais dentro da nossa proposta. Como nos ensina a Maturana, o educar se constitui no processo em que a criança ou adulto convive com outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro no espaço de convivência. Em março de 2020, com o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, ficamos diante de inquietações e desafios. Como manter os princípios básicos da disciplina? Como seria possível ter os alunos em contato, em convivência e encontrar parceiros em comunidades sociais? Nos vimos também questionando como seria possível fazer as experimentações sem os alunos estarem no laboratório, como seria a convivência entre eles sem o espaço da universidade. O que estava ao nosso alcance eram as redes sociais. Pensamos em buscar nelas pessoas que estavam propondo atividades interativas e que os alunos pudessem acompanhar, para daí estabelecer contato, convivência, troca e experimentação. Nossa pergunta até aqui era se, através das redes sociais e desse tipo de convivência por meio remoto, a gente conseguiria que os alunos estabelecessem vínculos reais, se seria possível que eles se envolvessem, se encantassem e se transformassem, se essa convivência ia tocá-los. A gente não tinha nenhuma garantia de que isso era possível. E a gente foi tendo que aprender esse modo de relação, que não era só dos alunos com as comunidades sociais, mas era dos alunos entre si e de nós com a turma. Escolhemos para compartilhar aqui com vocês alguns depoimentos de alunos e de parceiros, nos quais eles apresentam a transformação vivenciada, experimentada a partir da proposta de projeto. Nesses, a gente pode observar o vínculo estabelecido entre os alunos e essas parcerias, o afeto, as interações,
como repercutiu em cada um dessas pessoas participantes e nas comunidades sociais o projeto que foi desenvolvido a partir desse encontro. Esses trechos nós extraímos das apresentações de final de semestre, que foram encontros no Zoom abertos, onde os parceiros também foram convidados. As falas que nós escolhemos mostrar aqui, elas foram feitas de forma síncrona, ao vivo. Eu que queria agradecer, eu achei que esse projeto, essa parceria foi muito boa, né? Eles acompanharam assiduamente assim, todas as minhas aulas, olharam com atenção para cada detalhe, cada gesto, os alunos, a minha maneira de dar aula, a maneira como a gente estava híbrida, né, e se virando para dar conta dos que estão online, os que estão presencial. A minha aula é prática, então tem que ficar girando e depois voltar para a cadeira para ver os alunos. E foi muito bom, acho que eles souberam perceber detalhes incríveis na aula, com muita criatividade, muito trabalho, né? Muita mão na massa. Eles realizaram essas propostas, esses experimentos, e que se tornaram simples, né? Eu estou aqui com lágrimas nos olhos, eu estou em Teresópolis, muito frio, cheguei aqui há pouco, subindo a serra e vendo as meninas falar assim, com tanta propriedade de um processo que foi tão rico. É muito emocionante de verdade. Elas deixaram um legado importante também, afinal de contas, são adolescentes vendo jovens, né? Assim, pré-adolescentes, adolescentes vendo jovens, começando uma formação e que se dedicaram nesse momento para observar aulas de arte, né? Então, como é que seria esse envolvimento dos alunos junto comigo, junto com elas, no momento pandêmico, remoto, híbrido e arte? Então, eu quero deixar aqui um beijo grande para vocês, meu agradecimento e falar que viva a arte, né? Viva a arte, viva o processo criativo, viva as experiências que vocês estão também plantando aí. Eu aprendi muita coisa nesse semestre, principalmente com essa metodologia. Primeiro a gente mudou para o mundo online, eu não sabia como é que ia acontecer as aulas, eu não sabia se ia dar certo. Só que tudo foi ao máximo do possível, super bem adaptado. Sempre falo que esse semestre na PUC me salvou, porque se eu tivesse trancada na pandemia em casa, sem aula, eu teria provavelmente enlouquecido. E provavelmente teria enlouquecido a minha mãe, que tá comigo, tá nós duas sozinhas, e ela teria ficado maluca comigo. Essa coisa da aula me trouxe essa oportunidade de trabalhar. O projeto, quando a gente começou a fazer, eu ficava nessa ansiedade de querer entender o que ia acontecer no final. Só que quando a gente foi começando a desenvolver e a gente começou a falar com a Dani e entender o mundo da Dani, observar e tal, eu esqueci completamente, eu nem lembrava que a gente ia ter que fazer um produto final. Eu foquei no que estava acontecendo agora e no que eu tinha que fazer agora. E isso foi um super aprendizado, porque eu nunca achei que isso fosse possível fazer. Vou fazer um monumento em sua homenagem, Carolina, porque você foi a melhor dupla possível, segurou várias barras, deu vários jeitos, assim, tipo, voltas e voltas, a gente conseguiu chegar nesse lugar que eu tô muito feliz com o resultado. Eu aprendi muito trabalhando em dupla e muito essa coisa de conversar e de respeitar o que o outro tá falando e o que o outro pensa. Eu também, uma coisa que trabalhar com a Dani foi muito importante, foi com esse medo que a gente teve, que era
eu tinha um pouco de medo de impor o nosso trabalho e os nossos experimentos, a nossa produção em cima dela, tipo, como se ela tivesse que usar o que a gente produziu. Só que aí eu percebi que com essa interação, na realidade, ela não precisa usar exatamente o que a gente produziu, ela pode pegar o que a gente produziu, assimilar e transformar numa coisa completamente nova e completamente a cara dela. E eu nem sei como é que isso se chama, essa transformação e conexão que a gente teve e a gente criou no final. Esse ambiente de conversa foi muito importante. Oi, meu nome é Beatriz Bueno e eu vim falar um pouco de como foi essa experiência de parceria. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito por essa oportunidade. Para mim, eu acho que o mais importante foi ver a relevância do meu trabalho, ver como ele toca as pessoas, ver o que as pessoas interpretam possivelmente, né? E ver como a arte e as manifestações artísticas podem interpretar o meu trabalho de uma forma muito profunda, né? Então foi muito lindo, eu amei participar, me empoderou muito e todo o material que foi produzido eu vou utilizar. Eu gostei muito, me emocionei até. E é isso, gratidão. Ai, que fofa, gente. Muito fofa. Esse foi o depoimento da Bia sobre o projeto. E essa é a conclusão do projeto. Cara, nossa. Eu entrei assim no curso sem fazer a menor ideia do que seria, tipo, fazer projeto. Não fazia ideia que ia ser tão expansivo, tipo, a ponto da gente ter que sair no contexto inicial, né? Antes da pandemia, sair e procurar, buscar um lugar de forma autônoma, escolher alguém para poder produzir coisa a partir do que está sendo observado. Então, eu achei isso uma maneira muito criativa de preparar nós, alunos, assim, para tudo que vai vir no nosso caminho profissional. Eu, tipo, fiquei surpresa. E eu confesso que no começo eu fiquei um pouco confusa também sobre se eu ia conseguir passar, né? Porque é muito estranho você, tipo, ir abordar alguém assim, tipo, olha, eu vou ficar aqui vendo o que você está fazendo, você topa, e eu vou fazer umas coisas a partir de tudo que eu tô vendo aqui. Então, tipo, é muito sair da zona de conforto, né? Porque você vai ter que comunicar direito a sua necessidade, o que você precisa, ter certeza que a pessoa está compreendendo o que você quer e ouvir todo o feedback que ela tem a oferecer. Então, é todo um processo, assim, amplo, né? Então, eu sinto que, mesmo que a gente não consiga apontar o dedo exatamente, tipo, o que eu aprendi com isso, é somar. Todos esses aprendizados, eles ficam no inconsciente. Novas conexões neurais são formadas. Então, de alguma forma, mesmo você não entendendo perfeitamente, tipo, o que você, de forma concreta, eu aprendi isso, aquilo somou, aquilo ampliou a sua visão, né, sobre o mundo, sobre as formas de se relacionar com as pessoas, sobre as formas de se comunicar com as pessoas e sobre como você entende o outro. Então, esse exercício de olhar, tentar olhar a partir do olhar do outro, tentar enxergar ele de forma a produzir algo, tipo, palpável ou não, né, ou gráfico, que comunique o que está sendo passado por ele, é muito lindo, é uma forma de se relacionar muito incrível. Então, fiquei muito grata por tudo isso. E todas as oficinas também feitas ao longo do curso ajudaram muito. Tanto que eu não sabia fazer animação antes e eu consegui com muita facilidade depois da oficina, que foi uma das coisas que mais me ajudou. Eu gostei muito, fiquei muito surpresa. Eu com certeza saí transformada dessa aula. A gente escolhe aqui começar nossa reflexão com uma frase de uma conversa do professor José Luiz Mendes Ripper com a professora Jaqueline Farbers. Nessa conversa, eles disseram assim: compreender e comunicar que é indispensável ser responsável por aquilo que se constrói a partir da fala partilhada, da interação. Assumir a corresponsabilidade pelo processo e pelo produto. Entender que a atividade em convivência é de significação constante, é um exercício cotidiano de ética. Nós vivenciamos na prática, como professores,
essa situação. Tivemos que rever toda a nossa prática. A metodologia não pôde mais se sobrepor a nós. A gente lidou com limites que foram muito contundentes e a gente teve que relativizar, a gente teve que prestar muito mais atenção nos alunos, a gente teve que prestar atenção nas relações possíveis e ver a cada passo o que seria possível da gente construir juntos, o que estava ao alcance deles, o que era fundamental na disciplina. A gente teve que criar novas relações, a gente não sabia como seria a aula no próximo encontro. Todos os momentos foram de visitar os nossos limites e de apoio mútuo. Nós apoiando os alunos nos apoiando e a gente juntos criando uma possibilidade. Essa maneira de trabalhar, ela se mostrou muito eficaz, porque o vínculo de confiança que nós criamos com a turma é que permitiu que a gente acreditasse que era possível. E a gente depois acabou percebendo que essa confiança, ela atravessou as redes. E a gente estava, de uma certa maneira, revertendo esse isolamento. As incertezas e desafios gerados pela pandemia se tornaram uma oportunidade de atenção para o que nos é essencial. Olhar atento para si e para o outro, na conjugação do que é pessoal e coletivo. A vivência nesses últimos 3 semestres, iniciando o 4º, evidenciou a dimensão afetiva da proposta, fortaleceu uma prática que privilegia a interação e o encontro como oportunidade de engajamento com a sociedade e meio de transformação pessoal e social. No processo, o principal não é saber onde vai chegar, e sim desenhar e desfrutar do caminho. Fica o nosso desejo que os estudantes que viveram essa experiência conosco sejam capazes de aceitar as diferenças, valorizar a diversidade humana, os diferentes modos de fazer, sentir, pensar, reconhecer o potencial do encontro com o outro e acreditar no caminhar. Por fim, gostaríamos de agradecer aos professores parceiros nessa jornada, Luísa Novaes, Vicente Barros, Luciana Barbosa, Luciana Greter e Mário Seixas, e todos os outros que compõem essa equipe de projeto. Agradecemos também a cada um de vocês pela atenção e escuta.